Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Jesus Cristo para o estudo desta próxima lição, a lição número 7. Jesus desejava o bem das pessoas. Antes de iniciarmos o estudo, queremos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos em busca da tua bênção para o estudo da lição desta semana. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre todos os meus queridos irmãos espalhados por este mundo, mas que estamos unidos no mesmo propósito de entendermos como agir, como Jesus agia, como pensar e amar como Jesus pensava e amava. Ajuda-nos, Pai, no cumprimento da missão que o Senhor nos deu, derramando o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos amigos, esta lição, número 7, Jesus desejava o bem das pessoas. Quando você deseja o bem das pessoas, é uma prova, é uma evidência irrefutável de que o Espírito Santo está agindo em você. Independente da religião, budista, o islamismo ou o cristianismo ou qualquer outra religião, se você deseja o bem das pessoas, se você quer o bem das pessoas, é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando além das paredes das religiões, das barreiras e preconceitos religiosos. O Espírito Santo está atuando no coração, na mente das pessoas, fazendo com que elas amem o próximo, desejem o bem do próximo. Porém, o contrário, o desejar o mal das pessoas, o se alegrar com o infortúnio e com a desgraça das pessoas, é também uma evidência do espírito maligno presente na mente e no coração das pessoas, independentemente da religião. Portanto, Jesus desejava o bem das pessoas porque ele nasceu do Espírito Santo e ele foi guiado pelo Espírito Santo e ele foi batizado pelo Espírito Santo. Por isso ele queria o bem das pessoas. Essa é uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Jesus se importava com as pessoas. A igreja é uma comunidade que não tem o fim em si mesma. Numa outra lição eu disse que o foco da igreja não pode ser a igreja, porque a comunidade da igreja não é um fim em si mesma. Jesus fundou a sua igreja para mostrar que ele se importa com as pessoas. E eu, quando leio este livro, Atos dos Apóstolos, esse livro, Atos dos Apóstolos, já no primeiro capítulo, na página 9, diz assim, que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Deus criou a igreja com uma missão. Não, a missão não é a igreja. A missão é a salvação dos homens, de todas as raças, tribos, nações e línguas. A igreja foi organizada para servir. E sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Então, queridos, a igreja é a fortaleza de Deus. É uma cidade de refúgio onde os pecadores poderão encontrar refúgio, proteção. A igreja é um lugar de pecadores. Todos os pecadores são bem-vindos à igreja. É como um hospital, onde os doentes são bem recebidos e bem tratados. Mas este é um propósito, é uma missão que falharam. O povo judeu falhou em cumprir com esta missão. O judaísmo se tornou exclusivista. O Templo de Jerusalém, que era para ser uma luz para o mundo, se tornou uma evidência do egoísmo judeu. O verso áureo desta semana é Mateus capítulo 23, verso 37. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Que lamento, que choro. Jesus proferiu estas palavras com lágrimas nos olhos, com a voz embargada. Sim, o judaísmo e o Templo de Jerusalém
perderam de vista o perdido, perderam de vista o necessitado, deixaram de ser luz, deixaram de ser sal. A introdução da lição conta a história de que no sábado de manhã, durante a escola sabatina e o culto divino, dentro de uma igreja adventista, daria para ver, passando em frente à igreja, os skatistas. Era uma igreja adventista que funcionava bem num parque comunitário de skate, onde eles vinham ali se divertir. Por que, eu pergunto, por que essa igreja se reúne num prédio de um centro comunitário para jovens que fica ao lado de um parque de skate? Num esforço para diminuir o crescente índice de crimes, a prefeitura construiu o parque para que os jovens tivessem um lugar onde se recrear de forma saudável. A prefeitura quis que uma igreja realizasse seus cultos no prédio do centro comunitário. Os líderes da comunidade acharam que a presença de uma igreja ali ajudaria, influenciaria moralmente para que os jovens se dedicassem mais a Deus e se tornassem pessoas mais bondosas. Eles convidaram várias igrejas, mas muitas rejeitaram, mas a igreja adventista aceitou o convite e então começou a funcionar aos sábados, ali a escola sabatina e o culto. Então era uma igreja no meio de um parque onde as pessoas estavam praticando exercícios físicos e outros esportes. A igreja adventista entendeu a missão dada por Deus, que a comunidade da igreja não existe como um fim em si mesma. A parte de domingo diz Jonas em Nínive. A história de Jonas em Nínive é uma história que nós estranhamos, porque um evangelista fica feliz quando as pessoas se convertem, se arrependem. Mas Jonas foi um evangelista que estranhamente ficou infeliz, ficou desgostoso quando os 120 mil habitantes de Nínive se arrependeram, o rei da cidade se arrependeu, convocaram uma reunião, um jejum geral na cidade, vestiram-se de saco e cinzas na cabeça, demonstrando o arrependimento. O Espírito Santo agiu na cidade de Nínive de forma poderosa, em resposta aos apelos do evangelista Jonas. Porém, ele não estava torcendo pela salvação da cidade. Ele estava torcendo, sim, bastante, pela perdição deles, pela destruição da cidade de Nínive. E ele ficou irado, desgostoso, quando a cidade se converteu. Queridos, Jesus, quando olhou para a cidade de Nínive, disse: como é que eu posso destruir a cidade se 120 mil pessoas habitam ali, pessoas que não sabem discernir o bem e o mal entre a mão esquerda e a mão direita? Jesus Cristo, o mesmo que teve misericórdia de Nínive, é o mesmo que teve misericórdia de Jerusalém, o mesmo que chorou sobre Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus chorou. Interessante, queridos, que a Bíblia menciona que Jesus chorou. Primeiramente, eu encontrei no livro Desejado, no livro História da Redenção, eu estranhei, mas está relatado. E eu acredito que Ellen White é uma profetisa de Deus. Para você que também acredita assim, realmente Deus revelou para ela que a primeira vez que Jesus chorou, ele chorou por um inimigo. Ele chorou por Satanás, porque Satanás foi expulso do céu. É interessante que eu li aquilo que foi dito, que é vergonhoso para um jovem que não sabe chorar. É vergonhoso para um jovem não saber chorar. E é vergonha para um velho ele não saber sorrir. Abraham Lincoln disse: entristeço-me quando vejo que ainda há pessoas que não sentem as chicotadas nas costas do irmão seu. Jesus era um homem de dores, e ele era desprezado, e ele chorou muitas vezes. A alma não teria o arco-íris se os olhos não tivessem as lágrimas. A primeira vez que eu li sobre o choro de Jesus foi no livro História da Redenção, está na página, deixe-me ver aqui, não mencionei a página, 25 e 26 do livro História da Redenção. Diz assim: Satanás
está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro dos seus planos. Sua poderosa construção vacila como uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama, Satanás chama este anjo que está passando e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido da sua rebelião e deseja voltar ao favor de Deus. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. E então Ellen White diz: Jesus chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como a mente de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Então Jesus chorou pelo infortúnio de Satanás. Mas a Bíblia também diz que Jesus chorou por um amigo. Lembram-se vocês de Lázaro? Quando Jesus, olhando para o túmulo de Lázaro, chorou. Sim, Jesus chorou por um amigo. Jesus, pois, quando viu a multidão chorar, e também chorando os judeus, que com Marta e Maria vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. João capítulo 11 e os versos 33 a 36. Jesus chorou por um amigo, mas Jesus também chorou por uma cidade. Quando ele olhou para Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos, e não quisestes? As lágrimas de Jesus não eram por si mesmo. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e da impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. Sim, Jesus Cristo estava contemplando a destruição de Jerusalém, que ocorreria 70 anos depois, exatamente, ou 40 anos depois, exatamente no ano 70 da nossa era, aconteceu a destruição de Jerusalém, quando Tito cercou Jerusalém e foi destruído. Por 7 anos, durante o cerco de Jerusalém, por 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. Mais de 1 milhão de judeus morreram na destruição de Jerusalém. Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele estava enxergando o futuro. Para Jesus, cidades são mais do que o aço e os tijolos. Para Jesus, cidades são mais do que rodas zumbindo ou torres na altura. Para Jesus, cidades são mais do que mercados, jardins e avenidas, mais do que parques ou casas com belos quintais. Cidades são mais do que lojas imensas, letreiro, a neon e dezenas de portas. Para Jesus, cidades têm olhos molhados de pranto, almas que fogem ao riso dos anos, ouvido onde nunca ressoam os cantos, e pés que tropeçam nas ruas do mal. Para Jesus, cidades são cheias de crianças chorando, cidades são cheias de gente morrendo, cidades são mais do que torres altivas, mostrando orgulhosas os templos modernos. Cidades são homens por quem Cristo morreu. Cidades são almas a quem Cristo pranteou. Jesus também chorou pelo mundo. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora em que ele tinha que decidir morrer pelo homem, lá no jardim de Getsêmani. E ali ele não somente transpirou sangue, mas ele também chorou pelo mundo, pelo planeta Terra. Queridos, Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Jesus chorou, sim. 2 cidades, Nínive e Jerusalém, ambas motivo de misericórdia divina. Porém, em Nínive, Jonas queria o mal de Nínive. Nós muitas vezes somos tentados a querer o mal das pessoas que nos ofendem, mas temos que amá-las, orar por elas, querer o bem delas. Jesus desejava o bem das pessoas e nós deveremos desejar o bem uns dos outros. Na parte de segunda-feira, cumprindo a missão, apesar de tudo, Jesus se importou com 120 mil pecadores de Nínive, apesar
da vida pecaminosa deles. Apesar dos nossos erros, Deus nos ama. Apesar dos pecados, dos vícios e das drogas, Jesus ama as pessoas. Independente do que elas fazem, independente do que elas são, Jesus as ama e morreu por elas, antes mesmo que elas tivessem consciência do amor divino. Por que Jesus me ama? Não porque eu sou bom. Porque Ele ama você. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele nos ama. Ele morreu por nós. Na parte de segunda-feira, existe aqui a regra áurea. E qual é a regra áurea? Está em Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esta é a regra áurea, ou seja, a regra de ouro. Fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam para nós mesmos. O que fazer com os inimigos? Eu quero ler para vocês o que está em Mateus capítulo 5 e os versos 43 em diante. Mateus capítulo 5 e os versos 43 em diante. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, pois, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Quando Jesus usa esta expressão, eu, porém, vos digo, é progressão na revelação da verdade. É uma verdade que está sendo revelada progressivamente. Jesus, quando diz, eu, porém, vos digo, vai abrir a mente nossa para revelar mais verdades, mais profundas verdades. Por isso ele disse, amem vossos inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. 800 anos depois de Jonas, Jesus montou sobre um jumentinho e subiu à encosta de uma colina da qual se avistava a cidade de Jerusalém. Foram ouvidas aclamações de louvor ao Rei que vem em nome do Senhor, juntamente com ecos de esperança que declararam paz no céu e glória nas maiores alturas. Em meio à entrada triunfal de Jesus, ao aproximar-se da cidade, ele parou e ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, dizendo, se você compreendesse neste dia, sim, se você também compreendesse o que traz a paz. Lucas capítulo 19, verso 42. Note, querido irmão, note o contraste. Jonas obedeceu relutantemente à ordem de Deus, pouco se importando com o bem dos habitantes de Nínive. Jesus aproximou-se de Jerusalém com um fardo no coração, almejando que eles aceitassem a salvação que ele oferecia a um custo tão alto. Sim, Jesus Cristo nos ama, apesar da nossa pecaminosidade. Jesus nos ama. Cada amigo que eu faço é um inimigo que eu mato. Palavras de Abraham Lincoln. Vamos matar nossos inimigos, tornando-os amigos. Vou repetir esse pensamento. Abraham Lincoln disse, cada amigo que eu faço é um inimigo que eu mato. Essa é uma forma de eliminar os inimigos, fazendo deles amigos nossos. Faça uma lista, uma agenda dos seus inimigos e coloque no topo da lista, orando por eles diariamente, e os seus sentimentos vão mudar em relação aos seus inimigos. Orar pelos meus inimigos? Sim. Eu conheci uma amiga na igreja adventista, ela era hispana, e ela recebeu uma mulher brasileira na sua casa e deu toda a assistência possível, de caridade, de comida, de cama. Por mais de um mês, ela hospedou esta mulher.
E quando esta mulher saiu da sua casa, ela saiu com o marido desta irmã hispana. Roubou o seu marido. Foi uma traição. Isso doeu muito no coração desta irmã. E ela não queria saber de brasileiros, mas finalmente ela aceitou assistir e frequentar a igreja brasileira. E um dia, quando esta amiga que havia traído e ficado com o marido dela, resolveu também frequentar a mesma igreja e sentar na frente dela com o marido dela. E ela disse: pastor, eu não aguento isso. Ela vem e senta na minha frente com o meu ex-marido, e isto me dói muito. Eu disse para ela: você tem que orar por ela. Ela disse: não dá para eu orar por ela. Interessante que as mulheres tinham um grupo de oração, um ministério de oração, e um sábado, quando elas se reuniram no ministério de oração para orar umas pelas outras, fizeram os papeizinhos e distribuíram. Cada um pegou um papelzinho, o nome de uma pessoa por quem iria orar durante a semana. E esta irmã, quando pegou o papelzinho e abriu, ela disse: não é possível. A minha esposa, que estava presente no grupo de oração, disse: o que está acontecendo? Ela disse: olha o nome que eu peguei. Era o nome da senhora que havia tomado o seu marido. Ela disse: eu não posso orar por ela. Então minha esposa disse: se você pegou o nome dela é porque Deus quer que você ore por ela. Queridos, o que aconteceu é que ela começou a orar e os sentimentos mudaram. Queridos, quando você começa a orar pelos seus inimigos, muda os sentimentos do seu coração. Talvez os seus inimigos nunca se salvem, talvez, mas você se salva. Quando eu e você oramos pelos nossos inimigos, não importa se eles vão se salvar ou não, isso é uma decisão deles, mas nós vamos nos salvar, porque o Espírito Santo está agindo em nós, cumprindo com a ordem de Jesus: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Na parte de terça-feira, o amor jamais acaba. O amor não tem sido a marca registrada do cristianismo ao longo do tempo. Infelizmente, quando os muçulmanos pensam no cristianismo, eles se lembram das cruzadas. Lembram-se das cruzadas que mataram milhares de muçulmanos? As cruzadas foram feitas para conquistar a Terra Santa para o Vaticano. Mas, queridos, hoje o cristianismo não tem como marca registrada o amor. O Iraque, o Afeganistão, o Vietnã, a guerra do Vietnã, são guerras feitas por povos cristãos. Então, para muitos destes que não são do cristianismo, o cristianismo se tornou sinônimo de guerra, de sangue, de conquistas, de maldade. Portanto, Deus quer, sim, que a sua religião tenha como marca registrada o amor. Um amor que jamais acaba. Nós temos que mostrar para o mundo que o amor de Deus existe e ele é mais forte do que o mal. Porque o amor vive em você. Nós temos que nos amar uns aos outros. Deus disse que nos amássemos uns aos outros. E não que nos amassemos uns aos outros em brigas e discussões. As cruzadas modernas. No passado foram as cruzadas da Idade Média. No presente tempo existem as cruzadas modernas invadindo países como Guerra do Vietnã, como Afeganistão, como Iraque. Cruzadas para conquistar o mundo. Para quem? Não para Cristo. Não para Cristo. Romanos capítulo 2, verso 24 diz que o nome de Deus está sendo blasfemado. Romanos 2, 24. O nome de Deus está blasfemado porque os povos cristãos, conhecidos como cristãos no mundo, estão invadindo o mundo pela força, pela violência. O amor é a marca na tua vida e Deus quer que nos amemos uns aos outros. Porque Deus é amor. Não é para você gostar das pessoas, é para você amar as pessoas. O amor é um princípio, não é um sentimento. E você decide amar uma pessoa. Você não precisa sentir vontade de amar uma pessoa. Você decide amar a pessoa. É uma decisão. E Deus ajuda quando você decide. E os sentimentos? Os sentimentos virão depois. Primeiro decida amar. Na parte de quarta-feira,
fala sobre o segundo toque. O segundo toque, mas Deus tem também o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto toques. Deus é o Deus de muitas chances. Deus é o Deus de muitos toques. A Bíblia está falando aqui na parte de quarta-feira, em Marcos capítulo 8, versos 22 a 25, que lição espiritual aprendemos com o fato de que o primeiro toque de Cristo não curou totalmente o homem cego. O homem cego foi curado em dois estágios. Primeiramente, Jesus, vamos ler o texto que está aqui em Marcos capítulo 8, e os versos 22 a 25. A cura realizada em dois estágios. Capítulo 8 de Marcos e os versos 22 a 25. Aqui lemos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Primeiro, quando Jesus cuspiu no olho deste homem e tocou-lhe, ele começou a ver homens como se fossem árvores. Ele não estava discernindo, não era uma visão perfeita. Depois Jesus Cristo tocou novamente nele, e ele foi restabelecido completamente. Qual é a lição que Jesus quer nos ensinar? Ele não faz uma restauração total de uma só vez. É gradual. É gradual. Ele te toca uma vez, ele te toca duas vezes, e cada dia nós podemos ser transformados, tornando-nos mais semelhantes a Jesus. O caráter de Jesus, ele não é transferido para você de uma só vez. Quando você confessa os seus pecados, eles são perdoados no mesmo instante. Confessou, foi perdoado, em nome de Jesus. Porém, quando você é perdoado, você não recebe o caráter de Cristo completamente no mesmo instante. O caráter de Cristo será transferido para você gradualmente através da comunhão. A comunhão diária. Você recebe pouco a pouco o caráter de Cristo. Por isso, o toque de Jesus Cristo, ele continua sendo repetido diariamente e restabelecendo gradualmente a sua vida espiritual. Você não pode ver as pessoas como números estatísticos. Aqui na lição menciona que muitos líderes olham para pessoas simplesmente como números estatísticos, números de batismos. E muitas vezes como escada de promoção. Eu recebi uma cartinha agora por e-mail de uma pessoa dizendo: nós estamos muito tristes. Meu marido é o primeiro ancião da igreja, eu sou a diretora da escola sabatina, e nós estamos muito tristes quando vemos que o nosso pastor está fazendo um trabalho de evangelismo maravilhoso, mas nós percebemos que ele faz, ela diz: eu peço perdão a Deus se eu estou julgando mal o pastor, mas eu sinto que ele está fazendo para aparecer diante da associação, como se ele quisesse ser promovido. Então, queridos, isso acontece também. Não podemos julgar as pessoas, mas muitos usam pessoas como escadas para subir. Nós temos que amar as pessoas. Nós deveremos trabalhar pela restauração destas pessoas. E mesmo nós, como líderes adventistas, nós temos que ser transformados dia a dia. Pode ser que no passado você e eu tenhamos feito das almas simplesmente números de batismos ou promocionais, mas é tempo de deixarmos que o Espírito Santo nos toque e nos restabeleça, para que amemos as pessoas. A visão espiritual não é dada de uma só vez. Não são só as pessoas de fora da igreja que precisam do toque curador de Cristo. Dentro da igreja, a cegueira espiritual também. Precisamos
não só um segundo toque. Precisamos mais que Jesus nos toque continuamente, transformando-nos, para que amemos as pessoas e aprendamos a desejar o bem das pessoas. Na parte de quinta-feira, o título é A Igreja Centralizada nos Outros. E o texto é de Filipenses capítulo 2, versos 3 a 5. Jesus diz que em Filipenses, gostaria de ler para vocês, Filipenses capítulo 2, que nós não devemos agir na igreja por contenda ou por vanglória. Filipenses capítulo 2. Qual é o motivo que nos impele no trabalho da igreja? Qual é o motivo que impele o pastor, o ancião, a você e a mim? Em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. No tempo de Paulo, quando ele escreveu aos filipenses, aos cristãos que viviam na cidade de Filipo, já existia essa péssima mania de usar as pessoas como escada. Por isso ele disse: não façais nada por contenda, porque muitos pregam por contenda, fazem bons projetos evangelísticos para mostrar que eles podem, que eles são capazes. Isso é por contenda, isso é por vanglória. Mas a Bíblia diz que nós devemos agir e trabalhar por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Quando você considera as pessoas superiores a você mesmo, não quer dizer que elas sejam superiores. Ninguém é superior a ninguém. Mas quando você considera o outro superior a você, você vai respeitá-lo. Fica mais fácil respeitar. Por isso Paulo está dizendo: ninguém é superior a ninguém, mas considere o outro superior a si mesmo, para que haja mais respeito. E aqui diz o verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu. Não pense somente nos seus interesses, nos seus projetos, naquilo que lhe interessa. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento de Cristo foi esquecer-se de si mesmo e pensar em você. Ele pensou em mim, ele pensou em você, quando decidiu beber o cálice da morte e pagar o preço, a morte de cruz. Ele esqueceu de si mesmo. Por isso, a igreja não pode ser centralizada em si mesma, mas nos outros. Este é o sentimento de nosso Senhor. Quando Jesus esteve na terra, não se preocupou consigo mesmo, diz aqui. Seu programa dizia respeito ao seu desejo de fazer o bem aos outros. Grande parte do seu ministério consistiu em responder a interrupções, como quando Jairo veio pedir para ele ir até a sua casa curar ou ressuscitar a sua filha, porque sua filha estava morta. E também a mulher, no caminho para a casa de Jairo, Jesus foi interrompido por uma mulher, por 12 anos, estava com uma hemorragia. Queridos, Jesus Cristo, ele se deixava interromper, ele parava, ele atendia as pessoas, ele amava as pessoas, desejava o bem das pessoas. A igreja de Cristo é o coração de Jesus e é as mãos de Jesus na terra. Você é o coração de Jesus, você é as mãos de Jesus na terra. Uma igreja estava mantendo em atividade uma cozinha para preparação de sopa, num projeto muito necessário em certa área da cidade, uma área carente da cidade. Mas o pastor disse: precisamos fechar essa cozinha porque ela não está resultando em batismos. Há pessoas que querem só investir dinheiro naquilo em que rende batismos. Mas batismos são resultados da atuação do Espírito Santo. E nós não podemos avaliar o sucesso de um projeto pelo número de batismos, porque o Espírito Santo precisa de tempo para transformar vidas. Quando o pastor sugeriu que convidassem a comunidade para vir à igreja, eles construíram. Aqui é outra experiência de que uma igreja que tinha sido construída, era uma igreja linda, com carpetes novos. E quando o pastor sugeriu que convidassem a comunidade para vir à igreja, para os eventos, como escola cristã de férias, ou para exames de saúde, a fim de que as pessoas conhecessem o ambiente da igreja, a primeira consideração
de alguns membros foi o medo de que o novo carpete ficasse sujo e desgastado e que os novos banheiros se estragassem. Os banheiros, os carpetes, isso tudo vai ser queimado. As almas compradas pelo sangue de Jesus Cristo serão levadas para o céu. Nós deveremos usar as coisas, amar as pessoas, não inverter este processo. Eu li sobre pessoas que arriscaram a vida, colocaram a cabeça para ser decepada, correndo risco de morte ou de prisão, para salvar pessoas. Você já deve ter ouvido falar em Oskar Schindler. Oskar Schindler é um homem que viveu para servir. Oskar Schindler foi motivo de um filme. O título do filme é A Lista de Schindler. Ele salvou 1.100 judeus. Ele era um empresário alemão da Morávia e ele se deixou dirigir pelo pensamento que diz: aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro. Oskar Schindler, no final do filme, depois dele ter comprado a vida de 1.100 judeus, ele olhou para o anel de ouro e ele disse: por que eu também não vendi este anel? E poderia, com o dinheiro deste anel, que não me serve para nada, mas com o dinheiro deste anel eu poderia comprar mais 4, 5, 6 ou 10 vidas. Ele olhou para o carro dele e disse: este carro poderia ter vendido e comprado mais dezenas de vidas. Pessoas que fizeram muito, mas ainda achavam que tinham feito pouco, porque elas queriam o bem das pessoas, se importavam com as pessoas. Parecido com o que Oskar Schindler fez, eu encontrei a história também de um outro homem que foi condecorado, altamente condecorado por vários países. O nome dele é Johann Hendrik Weidner. Johann Hendrik Weidner. Ele viveu de 1912 até 1994. Ele ajudou a salvar 1.080 pessoas. Destas 1.080 pessoas, 800 eram judeus. Queridos, pessoas como Johann Hendrik Weidner são pessoas que arriscaram a vida. Ele foi preso, ele foi açoitado brutalmente, a irmã dele foi presa e morreu numa prisão. Johann Hendrik Weidner, ele era um adventista do sétimo dia, filho de pastor adventista. Estudou para ser pastor também. Porém, o sonho do pai não se concretizou, porque o filho, embora tenha estudado no colégio adventista, ele se tornou um empresário, um homem de negócios. Ele tinha uma empresa de têxtil. E este homem dedicou a vida para salvar pessoas. Por isso ele foi condecorado pelos Estados Unidos, foi condecorado pela França, foi condecorado por Israel, foi condecorado pela Holanda, porque durante a Segunda Guerra Mundial ele se tornou um herói, porque a vida dele era dirigida por um lema: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Você também e eu, nós estamos sendo chamados para fazer diferença neste mundo, para que você seja um Oskar Schindler, para que nós sejamos um Johann Hendrik Weidner. O mundo vai reconhecer quando as pessoas amam as pessoas. Não é somente Madre Teresa de Calcutá que amava as pessoas. Temos dezenas de outras pessoas que também amam as pessoas, se importam com as pessoas, mas fazem o trabalho no anonimato. Mas o céu está contemplando as boas obras. Deus anota cuidadosamente cada copo de água, cada prato de comida, cada roupa, cada tempo que você dedica para ajudar um necessitado, cada visita que você faz numa prisão. Você pode estar fazendo um trabalho de amor ao próximo no anonimato, mas para Deus não está no anonimato. Tudo está sendo registrado. E você será não condecorado por medalhas
de um país aqui na terra, mas você será condecorado pelo céu. Porque quando Jesus voltar, ele dirá: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe. Que você seja o rosto de Jesus. Que você seja a mão de Jesus para o necessitado. E que a graça de Jesus seja derramada sobre você. Amém.